Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo os irmãos que se encontram aqui nesta casa de oração. E a todos os nossos irmãos e a todos que nos assistem através do YouTube da Cordeiro e Leão. A graça e a paz do Senhor. Deixa eu ver o tempo aqui. Porque eu tenho... Minha palavra hoje não é curta. Aí vou ter que dar uma acelerada. Mas, glória a Deus. O presbítero até me perguntava ali se a mensagem de hoje tinha a ver com novo, né? Eu disse, tem a ver com novidade de vida, né? Com arrependimento. Nós nos acostumamos às coisas, né? A gente, por força do hábito, quando começa a fazer uma coisa repetidamente, né, dia a dia, a gente se familiariza tanto com determinadas coisas, com uma atividade nossa do dia a dia, que a gente começa a fazer no automático, né? Tipo, andar de bicicleta, aprender a dirigir. Você vai tirar um carro da garagem. Então você, quando está aprendendo, você fica concentrado ali, né, em tudo que tem que fazer. Coloca o pé e olhando para os pés. Coloca o pé esquerdo na embreagem, o pé direito no freio, o pé esquerdo na embreagem. Vai soltando o pé esquerdo, acelera com o direito. Mão direita no câmbio. E você fica, aí olha no espelho retrovisor e fica com aquilo na mente, né? Concentrado e tentando não esquecer. Quando isso parece exigir todo o esforço e toda a nossa energia, mas quando conseguimos aprender e fazer repetidamente, né? Depois que você se familiariza com isso, você nem pensa mais no que é que você está fazendo, né? Você salta para dentro do carro, uma xícara de café na mão, um biscoito na outra com a mão que você vai engatar a ré, abre o portão, começa a falar com o vizinho e já ir tirando o carro, tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque você está habituado, está familiarizado com aquilo. Você se familiariza com o que um dia para você foi muito estranho, tornou-se um hábito. Nós, cristãos, encaramos o perigo de, às vezes, ouvir o Evangelho tantas vezes, ouvir uma mensagem tantas vezes, familiarizarmos-nos tanto com a mensagem que não damos mais atenção ao que está na mensagem, ao que está na palavra. Ficamos tão familiarizados que Jesus pode estar falando conosco e a gente olhar e dizer, não, ele não está falando comigo não, ele está falando com outra pessoa, porque eu já sei disso. Irmãos, eu oro para que nesta noite ouçamos as palavras de Jesus de um modo novo. Não olhando à nossa volta para ver se as outras pessoas estão prestando atenção, mas de coração aberto, ativamente, nós mesmos ouçamos. Esta é a palavra de Deus. Ela fala conosco. Se temos ouvidos para ouvir, Ele falará diretamente com cada um de nós nesta noite. Amém? Amém. Dito isso, abram vossas Bíblias em Lucas capítulo 18. Mais uma noite em que estamos aqui para adorar e bendizer este Deus maravilhoso. Lucas 18, a partir do versículo 9. Passagem bastante conhecida.
Eu acho que eu já ministrei quando era lá no Jatobá, mas Deus mandou, vamos lá. Lucas 18, a partir do versículo 9, amém? Todos encontraram? Diz assim a santa palavra do Senhor. Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Glória a Deus. Curvem suas cabeças. Deus Pai Todo-Poderoso, já te rendemos graças, já te bendizemos, já te adoramos nesta noite, mas queremos mais, Pai. Queremos mais de Ti, queremos aprender mais da Tua palavra, Senhor. Usa, Pai, usa a mim, Pai, que diminua eu, que cresças Tu. Usa-me para trazer o que Tu queres que seja dito ao Teu povo nesta noite. Abençoa cada um dos Teus filhos aqui presentes, abençoa cada um que está assistindo em casa através da live, em o nome de Jesus, amém. Nós talvez vivemos em alguns momentos uma religiosidade intensa, exagerada, exacerbada, alguns. E em nosso país é comum. Todos querem as bênçãos de Deus, mas muitas vezes não querem o Deus das bênçãos, não querem cumprir os preceitos. As orações ocorrem em toda parte, em qualquer situação. Mas nesse contexto, nós temos de nos perguntar: que importância tem tido ou temos dado a oração de confissão de pecado? Oração de coração contrito, de quem verdadeiramente se arrepende dos pecados e busca corrigir seus caminhos, tanto nos cultos, nas celebrações coletivas e em nossa espiritualidade individual. Que importância nós damos a pedir perdão? Será que essas orações são valorizadas? Será que nós reconhecemos nossos erros? Às vezes, muito difundido só as orações por bênçãos materiais. Em algum lugar aí fora vai até ter gente querendo ter o direito de fazer exigência para Deus, ou reivindicação. Mas tudo isso serve para indicar que o problema do nosso tempo não é falta de oração, mas o modo como oramos. Esse texto bíblico de hoje nos oferece contribuições nessa direção. Quem gosta aí de cinema, de filme? Eu não enlouqueci não, irmãos, não estou mudando o assunto não. Filmes de super-heróis, tipo esses aí, Vingadores, Liga da Justiça, nós estamos acostumados com personagens fortes, histórias cativantes. De um modo geral, nessas histórias, as próprias caras dos atores já revelam para que cada personagem veio. Por exemplo, Capitão América, forte, alto, jeito de galã, né? Agora, vai olhar os inimigos, são mais feios do que o Shrek. Então, você já no início do filme, você já olha assim e diz: ó, eu já devo torcer para aquele cara ali. No entanto, as parábolas de Jesus não costumavam ser assim como os filmes, tão diretas. Como mestre, ele também era mestre
em chocar seus ouvintes com personagens contraditórios e heróis improváveis. Por exemplo, o homem bom de uma história era o samaritano, que não falava com o judeu. Já em outra história, que está aqui nesse mesmo capítulo, no início desse capítulo 18, um juiz injusto, iníquo, é usado para retratar as respostas de oração a Deus. Nesta parábola do fariseu e publicano, Jesus abre a história descrevendo um típico religioso dedicado. Ele dá graças a Deus por não ser um pecador, que era um sinal de grande humildade para o judeu da época. Ele jejuava 2 dias na semana, algo que só alguém bem piedoso faria, sem contar o fato de ser dizimista fiel, algo que, de acordo com a lei de Moisés, o levaria a dedicar até 20%, não só 10%, mas até 20% de seus ganhos ao Senhor. Excelente, corretíssimo, grande homem, muita piedade. O publicano, cobrador de impostos, por sua vez, era um grande pecador para o judeu da época. Até ele mesmo reconhecia isso, pois ele não se atrevia a chegar perto do local onde os demais, incluindo o fariseu, oravam. Como era o costume judaico, ele também orava em pé, mas não ousava erguer os olhos, como quem evita olhar nos olhos da pessoa de quem é devedor. Ele não se atrevia a olhar para cima. Bater no peito, nada mais justo. Era uma expressão da época. Bater no peito comunicava a própria miséria dele. O que só se confirma com a sua declaração ao final: eu sou pecador, tem misericórdia de mim, pecador. Então, até aqui, tudo bem, né? Até aqui, nessa pintura, nesse desenho mental traçado pelo maior pintor do mundo, Jesus, os personagens eram claros, eram explícitos. Não tem necessidade aqui de profunda explicação e interpretação. O justo fariseu, o pecador cobrador de impostos. Mocinho, bandido, herói, vilão. Prontos para mais uma bela lição de espiritualidade. Acontece que, com Jesus, o inesperado era algo quase certo. E numa frase de conclusão, ele inverte os conceitos dessa espiritualidade daquela época, não para deixar esses conceitos de cabeça para baixo, mas para colocá-los novamente firmados de pé. Digo-vos que o cobrador de impostos desceu justificado para sua casa, e não o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? As aparências enganam. E nisso, a vida real é bem mais fértil, bem mais criativa, vamos dizer assim, do que os filmes. Nós não conhecemos o que se passa na mente e no coração das pessoas. Cada um de nós. Eu não sei o que está passando na mente nesse momento do presbítero. Não sei o que está passando nesse momento na mente do diácono. Eu não sei o que está passando nesse momento na mente do obreiro Vanderlei. Eu não sei. Nós vemos apenas o comportamento exterior. Às vezes, palavras calculadas, gestos bem pensados. Nós formamos estereótipos, ou seja, imagens do que deve ser uma boa adoração. E esperamos que as pessoas sigam nossas regras. Entretanto, Deus vê o coração. E lê a alma. O que para alguns pode ser a constatação, a confirmação da derrota, para Deus é o pontapé inicial da grande vitória. Então, o fariseu se comparava com os demais à sua volta. E pior, ele considerava que todos os homens, à exceção dele, eram ladrões e adúlteros. Só ele prestava. Mas o que ele fazia era louvável, né? Oração, jejum, oferta, dízimo, tudo certo. Contudo,
Qual era o problema? Ele fazia dele para ele mesmo. E aí, eu tenho até um tema aqui, eu esqueci de dizer o tema da mensagem. Você está orgulhoso da sua humildade? É uma contradição. O orgulho e a humildade são coisas totalmente diferentes. Você está orgulhoso de sua humildade? O fariseu se orgulhava da suposta humildade dele. Já o cobrador de impostos, pelo contexto da época, nem no templo deveria estar. Mas ele foi e fez o óbvio para ele, bateu no peito, se declarou pecador. A diferença é que ele não fez isso para si mesmo. Não. Nem para quem estava em volta dele olhando ele, não. Ele se quebrantou diante do Senhor. E essa sim era a atitude esperada de verdadeira adoração. Glória a Deus. Lucas abre essa parábola explicando o porquê de Jesus estar contando ela, né? Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, um caminho perigoso na espiritualidade é comparar sua vida à vida das pessoas à sua volta. Por quê? Você sempre encontrará alguém pior. Você sempre encontrará alguém menos honesto. E você sempre encontrará alguém mais pecador que você. Não é? Lançar sua medida, o que você acha que é sua medida de justiça, para a partir daí comparar, medir o outro, é derrota certa. Só que por outro lado, quando nos comparamos com Jesus Cristo, a diferença é gritante. A nossa suposta justiça desaparece. A ideia de que somos melhores evapora. Diante da perfeição de Cristo, só uma expressão é válida: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aleluia. Então, esse tema, evidentemente, gira em função de uma pessoa orgulhosa, de outra completamente humilde, e é sobre o que nós estamos refletindo nesta noite. Se nós reunirmos uma determinada quantidade de pessoas e perguntarmos a elas, a cada uma delas, quem é vaidoso e quem é humilde, o que é que vocês acham que vai acontecer? Eu tenho a plena convicção, todo mundo vai dizer que é humilde. Eu sou humilde, eu sou humilde, eu sou humilde. E elas estarão mentindo? Não. Na medida em que todas as pessoas, mesmo as que são cheias de orgulho, se acham humildes. Aí você deve estar perguntando aí agora, não, mas então, como é que pode ser isso? Simplesmente porque as pessoas cheias de orgulho não conseguem perceber que são assim. O orgulho interfere na nossa capacidade de ver as coisas, prejudica a nossa visão de bom senso. Quando alguém no seu ambiente de trabalho, por exemplo, se torna o dono da verdade, não escuta ninguém, quando ele entende que somente ele é o certo, e ele não percebe que está agindo assim, na linha de raciocínio distorcida da mente dele, ele realmente acha que as pessoas estão erradas e só ele está certo. Ele não vai achar, ele não está fazendo na maldade. Não, vou falar isso com fulano. Não, ele tem convicção de que ele é o certo e o resto é errado. O fariseu, quando agradece a Deus por não ser como o cobrador de impostos, ele na mente dele, ele cria que era uma pessoa melhor. E por isso ele agradece ao Senhor.
Graças te dou, Senhor, porque não sou como aquele ali. Ele não conseguiu enxergar que os seus valores estavam totalmente contaminados pela sua altivez. Agora, a forma como muitos de nós mesmos olhamos para a humildade também está completamente equivocada. O termo humilde, com o passar do tempo, virou sinônimo de pobreza para alguns. Você já ouviu alguém falar, ou talvez até você mesmo já tenha falado, ao se referir a alguém pobre sem recursos materiais, a expressão, fulaninho é tão humilde, aquela pessoa que mora lá naquele bairro é tão humilde, no sentido de pobreza. E humildade não tem nada a ver com ser ou não ser pobre. Nós podemos encontrar uma pessoa pobre, cheia de soberba, e outra rica, cheia de humildade. Sim ou não? Você que está ouvindo aí essa mensagem, pode estar se perguntando agora, obreiro, onde é que o senhor está querendo chegar? Estou querendo chegar nessa perguntinha aqui. Não precisa me responder. Nós somos pessoas humildes ou somos pessoas soberbas? A resposta, evidentemente, é de cada um, está com cada um de nós. Porém, eu peço a atenção de vocês para aquilo que está escrito aqui. Porque, às vezes, nós podemos, sem perceber, estarmos com posturas altivas, orgulhosas, crendo que somos as pessoas mais humildes desse mundo. É chocante o que eu falei? É isso mesmo, é chocante. O orgulho nos deixa completamente cegos no que diz respeito aos nossos erros, às nossas faltas. Como eu disse no exemplo do ambiente de trabalho, nós achamos que estamos completamente certos, fazendo as coisas mais erradas do mundo. Então, o que fazer? Como nos posicionarmos diante desse perigo? É evidente que eu não tenho aqui pretensão de ditar regra, de criar manual a respeito desse assunto, até porque seria pretensão demais, e eu ministrei alguns dias atrás, já ministrei aqui, nós já temos um manual, um livro de regra para nos orientar. Bíblia. Entretanto, assim como determinadas doenças, nós, através dos sintomas, podemos ter certeza do diagnóstico, alguns posicionamentos de nossa parte podem e devem nos levar a uma reflexão mais apurada, mais concentrada a respeito de como estamos levando a nossa vida. Um exemplo, eu vou fazer de novo algumas perguntas aqui, de novo não precisa me responder. Quando somos criticados, nós encaramos isso com naturalidade, de uma maneira normal? Quando somos chamados a atenção por algo que tenhamos feito, nós refletimos e mudamos de posicionamento se estivermos errados? Quando somos confrontados e estamos errados, nós pedimos desculpas com sinceridade? Estamos abertos a mudanças? O sucesso do outro nos machuca? Temos preconceito contra alguém ou alguma coisa? Porque o preconceito nasce também do orgulho. É claro que isso aqui são somente perguntas. Como eu disse, não é para responder. O assunto é muito mais complexo do que isso. Mas cada um de nós devemos nos fazer constantemente essas perguntas, na medida em que elas podem nos dar uma pista de como estamos nessa questão. Amém? O certo é que orgulho e presença de Deus são incompatíveis, não casam. Orgulho
não permite a presença de Deus. Por isso nós devemos estar atentos, para não, às vezes, nos acharmos humildes, estando com a postura cheia de orgulho. Amém? Então, a parábola do fariseu e do publicano foi colocada por Lucas ao lado da parábola da viúva e do juiz. Como eu falei aqui, o juiz iníquo. Em ambas, o motivo da parábola é explicado logo no início. A primeira, do juiz, foi contada para mostrar aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. A do fariseu e publicano era para os que se achavam que eram bons e desprezavam os outros. Então, nessa nós aprendemos como orar para ter paz com Deus. Então, 2 homens foram ao templo para orar. A oração podia ser feita em qualquer lugar. No entanto, os judeus tinham certas concepções a respeito do templo. Tinha que ser lá no templo. É a morada de Deus. É o espaço que Deus habita na terra. Então, significava que esse ato de ir ao templo era a busca da presença de Deus. E aqueles 2 homens foram ao templo, porque sentiram a necessidade de Deus. E ao irem àquele lugar para orar, estavam certos. Séculos antes de Jesus, o profeta Isaías já dissera em nome do Senhor: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Só que houve uma grande diferença aqui na atitude dos 2. Publicano, cobrador de impostos, e o fariseu. A oração do fariseu apresentava suas qualidades, suas virtudes. Ele começou corretamente, sua oração era de gratidão. É uma coisa rara você agradecer. Eu agradeço a Deus, né? Ele fez algo raro, agradeceu pelos defeitos que não possuía. Não ser avarento, não ser desonesto, não ser imoral. E ele não rendeu graça somente pela ausência dessas imperfeições. Ao contrário, ele foi além e manifestou a gratidão por suas virtudes e por suas práticas positivas, que jejuava muito mais do que precisava, dizimava além do que era estabelecido pela norma. Beleza. Havia um problema. Eu já falei aqui, ele se considerava superior aos demais, achava que era melhor do que os outros. Chegou a desprezar os outros por causa das suas qualidades e virtudes. Mas isso aí não deveria ter a menor importância. Na conta geral, no cômputo geral, ele era sensacional, cumpria tudo, né? Certamente Deus precisava de gente semelhante a ele, aos olhos dos judeus daquele tempo, né? Se houvesse muito mais fariseus, né, semelhantes àquele, o mundo seria melhor. Óbvio, né? Cumpridor de tudo. E na realidade, essas boas qualidades do fariseu se destacam ainda mais, tendo em vista a pessoa que subiu junto no mesmo momento com ele ao templo, que era o pecador. O companheiro, naquele momento do fariseu, o cobrador de impostos, era um desprezível para os judeus. Ele representava um dos piores tipos existentes na face da terra. Traidor do seu próprio povo. Ele cobrava taxa em favor dos dominadores romanos, do Império Romano. Para conquistar a vantagem pessoal, ele se aliou ao inimigo romano, ao inimigo estrangeiro. Por ambição, ele cooperava com os estrangeiros. E além disso, era público e notório que ficavam ricos com isso. Então, os recursos, boa parte do que eles coletavam não iam para Roma, mas ia para o próprio bolso. Então, por causa de tudo isso, na concepção geral dos judeus daquela época, era difícil haver gente pior do que um cobrador de imposto. E até o jeito dele orar demonstrava para quem estava vendo que ele não valia nada. Ficou lá no fundo, não levantava a cabeça. Mas não podia ser de outra maneira. Os pecados dele não eram ocultos, eram à vista de todos. Todo mundo sabia das suas falhas. E certamente Deus sabia e conhecia muito mais do que qualquer um a respeito da vida pecaminosa dele.
E o pior também, tudo isso eu estou falando em relação aos judeus da época, o pior para os judeus daquela época, ele se atreveu a colocar os pés pecaminosos dentro do sagrado templo. Teve a audácia de dirigir-se a Deus em oração. Manifestou a petulância de solicitar que Deus tivesse misericórdia dele. E além disso, não fez nenhuma promessa. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele não prometeu que ia mudar de vida. Ele não prometeu que iria distribuir seus bens entre os pobres. Nada disso. Ele só rogou uma única coisa: tem misericórdia de mim, pecador. Então, diante de fariseus publicanos, os judeus iam reagir dessa forma. O fariseu é o herói sensacional. O publicano, o cobrador de impostos, é o vilão. E era isso que eles estavam pensando ao acompanhar o que Jesus estava dizendo ao contar essa parábola. Só que para os olhos de Jesus, não é assim. E para eles, para os judeus, foi duro, aqueles que estavam ouvindo Jesus contando, foi duro de engolir, foi difícil de aceitar o final da história. Mas o fato é que Jesus termina a parábola dizendo: eu afirmo a vocês, o publicano, o cobrador de impostos, voltou para casa em paz com Deus. Por que isso? Deus é injusto? Será que Deus é do contra? Essa parábola tem um ensino e uma mensagem. O ensino é que o ser humano depende exclusivamente da graça de Deus. Todas as pessoas podem desfrutar de paz com Deus unicamente se não confiarem em seus próprios méritos, mas tão somente na misericórdia do Senhor. Foi este o grande erro do fariseu. Ele confiou em si mesmo, nas suas obras, nas suas virtudes, nas suas qualidades. Na verdade, ele confiava tanto nele mesmo que ele não precisava de Deus, era Deus que precisava dele. Só faltava dizer isso. Por outro lado, justamente isso foi a única coisa correta no comportamento do cobrador de impostos. Ele confiou em Deus, na misericórdia de Deus, na graça de Deus. Ele ora usando as palavras do começo do Salmo 51 de Davi. Ele só acrescenta o pecador no final. No Salmo 51, vai dizer lá: disse, o sacrifício que agrada a Deus é um espírito contrito, um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Gostaria que a amada igreja abrisse lá no Salmo 51. Vamos ler o Salmo 51. Amém? Salmo 51. Diz assim a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão.
livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de retidão, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então, sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Glória a Deus. Assim é Deus, diz Jesus, como está escrito neste Salmo 51. Ele diz sim ao pecador desesperado e não àquele que se auto-justifica. Ele é o Deus dos desesperados e sua misericórdia com os de coração contrito é sem limites. Assim é Deus. Aleluia. Então essa passagem, fariseu e publicano, nos mostra de forma muito clara como Deus olha para nós, como vê nossos pecados. Ou seja, ele olhou para o fariseu e viu um homem reto, não era avarento, não era desonesto, não era imoral, fazia jejum 2 vezes por semana, fiel no dízimo. No publicano, cobrador de impostos, ele viu um homem cheio de defeitos, tinha cometido uma série de erros, tinha um comportamento completamente diferente do outro, muito pior. Entretanto, Deus não olhou somente para isso, para o exterior. Ele também olhou para os dois internamente e viu, naquele momento, o cobrador de impostos totalmente abatido, sabendo que tinha feito uma porção de coisas erradas e que por conta disso, sem forças para argumentar, arrependido, pedindo apenas que fosse perdoado, mais nada. E do outro lado, o fariseu, que não conseguia nem perceber que estava tendo um posicionamento arrogante e exultando a si próprio. Os dois eram pecadores. Só que Deus os viu de forma diferente. Simplesmente porque os seus corações estavam em lados muito opostos, muito distantes um do outro. O cobrador de impostos, conhecendo seus erros, suplicava por perdão. O fariseu não tinha a menor noção dos seus pecados, se achava simplesmente uma bênção. Deus olhou o coração dos dois, viu pessoas com sentimentos completamente opostos, antagônicos, frente ao pecado. E por isso, o cobrador de impostos desceu em paz com Deus, e o fariseu não. O fariseu seria parte do grupo de pessoas arrogantes, que a gente já falou, que se acham mais importantes que os outros. O grande problema para o nosso tempo presente, é que existe hoje milhares de pessoas que estão nesta mesma situação do fariseu. Não conseguem perceber que os seus corações estão cicatrizados, cauterizados, fechados, e julgam pelo fato de que terem bom comportamento perante ao mundo exterior, já é o suficiente para ser justificado. E aqui, de novo, eu não estou dizendo não que nós não devamos ter postura correta. É óbvio, é evidente que nós temos que ter postura correta em nossa conduta. Nós devemos procurar agir corretamente. Só que o que a gente não pode perder de vista é como Deus está nos vendo em relação aos nossos erros. E também não nos esquecermos de que Deus nos vê por inteiro, fora e dentro. Para concluir, a verdade às vezes brilha como o sol do meio-dia. E esses dias tá quente, não tá
Acho que eu estou meio queimado aqui, mas... E a verdade dessa passagem é só essa. Quem se exalta será humilhado. Quem se humilha será exaltado. Amém? Ao contar esta parábola, Jesus nos dá a noção exata do que é uma pessoa humilde. Humildade é reconhecimento da nossa limitação. É reconhecimento da nossa limitação e da medida da nossa capacidade. Nossa competência para coisas espirituais é restrita. É limitada. Por nós mesmos, por nossa força, nós nunca seremos justificados. O fariseu que abriu a boca diante do altar do templo do Senhor se justificou, achando que suas boas obras eram méritos seus, e ainda mais apontou para o cobrador de impostos, desprezando-o e se autoelogiando. Essa oração de autopromoção não agrada a Deus. O cobrador de impostos deu o exemplo de humildade, reconhecendo o seu pecado e não se achando digno nem mesmo de olhar para o Senhor. E clamou por misericórdia: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Essa oração agradou a Deus e ele voltou para casa justificado, como disse Jesus. Então, o que nós podemos aprender com esta mensagem? Não são nossas palavras bonitas, não são as longas orações. De novo, não que você não deva fazer, você pode fazer, eu não estou dizendo isso. Mas não são palavras bonitas, nem orações longas que agradam ao Senhor. O espírito contrito, o espírito humilhado por causa dos nossos pecados, o reconhecimento da nossa própria miséria é que nos farão alcançar a misericórdia de Deus. Às vezes a gente nem precisa dizer nada, nem precisa dizer alguma coisa. Porém, nosso pensamento sugere o que se passa no nosso coração. E o Senhor nos sonda. Ele sabe se estamos nos elevando ou se estamos nos humilhando. Mesmo que não digamos nada, o Senhor conhece tudo. Portanto, não adianta tentar fugir, não adiantará camuflar, maquiar. E nós temos voltado para casa justificados. Como tem sido feito o exame das nossas consciências diante do Senhor? Nós reconhecemos a medida da nossa capacidade e da nossa incapacidade. Nós costumamos julgar alguém pela aparência. Com essa parábola, Jesus quer nos chamar a atenção para o que o diabo é capaz de fazer com as pessoas boas, com as pessoas religiosas. O diabo usa isso, usa a bondade. Por incrível que pareça, usa a bondade dessas pessoas, para transformar essas mesmas pessoas de bem em juízes que desprezam e condenam a todos que não são como eles ou que não pensam como eles. O problema do fariseu não era a religiosidade. O problema é que a sua religiosidade fez com que ele pensasse que era melhor que os outros. Fé sem amor, sem bondade, sem compaixão, vira fanatismo. Ou seja, Jesus diz: uma pessoa pode ser justa, e fazendo isso ela está obedecendo à lei de Deus. Mas ele faz o alerta: o Deus do Antigo Testamento quer que você seja justo, mas ao mesmo tempo não deixe de ser uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde não se considera superior às demais. Uma pessoa que quer agradar a Jesus
não deve desprezar os outros por causa de suas próprias qualidades, por causa de suas próprias virtudes pessoais. Esse foi o problema do fariseu. Ele era uma pessoa com boas atitudes, que cumpria a lei, mas pecou por não ser humilde, por se considerar superior aos outros. Jesus quer nos ajudar hoje a não cair na tentação de julgar uns como melhores cristãos que outros. E lamentavelmente, isso é até comum entre certos círculos e entre as pessoas. Nós devemos nos lembrar que existe um perigo permanente em mal usar. Eu não sei nem se essa expressão existe, mas eu falo mal usar ou usar mal a palavra de Deus para se justificar e ao mesmo tempo desprezar pessoas que pensam diferentes. Palavras que desrespeitam outra pessoa são o sinal mais evidente de ódio. E ódio não vem de Deus. Ofensa, ataque pessoal, palavras carregadas de exagero, distorção, criar falsos dilemas, são tentações que precisamos evitar a todo custo. O ensino aqui dessa parábola é que, como pessoas cristãs, nós não devemos nos dividir, achando, eu sou melhor que fulano. Não. Atitudes como essas não são inspiradas pelo Espírito de Deus. Isso é justamente o que Jesus reprova aqui na parábola que ouvimos hoje. Sempre que manifestarmos nossa opinião, nós devemos fazer isso com respeito e com humildade. Se pensarmos que somos melhores ou superiores aos outros, que uns têm a verdade e outros não, a paz de Deus não está conosco. E onde a paz de Deus está ausente, aí só teremos conflito, incompreensão e ódio. Todos somos pecadores. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos necessitamos do perdão de Deus e da sabedoria do Espírito Santo para não dar tanta mancada na vida. Lembrando lá o Salmo 51, o sacrifício que agrada a Deus é um espírito contrito, coração contrito não desprezarás, ó Deus. Por isso, devemos valorizar cada oportunidade como essa, de comunhão com os irmãos, para ouvir a palavra de Deus. Participar dos cultos é vital para o fortalecimento da nossa fé. Alegrar-nos com a possibilidade de encontrar pessoas como eu, como vocês, que estão precisando da palavra de Deus. Colocar-se humildemente a serviço da vontade de Deus, como temos nos colocado aqui. Sermos testemunhas vivas da presença e da ação de Deus no mundo. Uma pessoa humilde que confia que em cada momento como esse, em cada reunião nossa, em cada culto, em cada encontro, em cada comunhão, Deus quer falar conosco. Isso é o que Jesus espera de cada um de nós. Amém? Paulo diz em Efésios 6,14 que temos que vestir a couraça da justiça. Só que nós não podemos ser salvos por nossa justiça própria. Nós precisamos da justiça de Cristo. Então, com isso em mente, eu vou fazer, deixa eu perguntar, eu fiz muita pergunta hoje, né? Mas deixa eu fazer só mais uma pergunta. Você quer orar como cobrador de impostos ou como fariseu? Se você crê
que seu coração é um coração transformado, contrito, que é orar como o cobrador de impostos, diga assim: Deus, aqui está meu coração, afasta-me da hipocrisia, impeça-me de comparar a minha justiça com a justiça de outra pessoa e vista-me com a justiça de Cristo. Amém? Deus vos abençoe. Quem crê nessa santa palavra do Senhor, aplauda Ele.